Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria dos Laranjas. E hoje eu vim falar com vocês sobre um mangá que eu finalizei no mês passado, e o mangá em questão é Inuyashiki, do Hiroya Oko. Bom, eu acho aqui até agora, na minha vida de leitora de mangás, que é muito curta. Como eu já disse, eu comecei a ler mangás há uns 2 ou 3 meses só. Mas esse foi, sei lá, o melhor mangá que eu já li durante esse curtíssimo tempo, como estou dizendo. Eu gostei de tudo aqui, dos personagens, do roteiro do Hiroya Oko, da arte super expressiva dele, sabe? Eu gostei muito mesmo desse mangá. E foi por isso que eu decidi trazer uma review, uma resenha pra cá. É uma pena que esse mangá ele terminou de ser lançado já há algum tempo, 1 ano, 2 anos já, então ele tá um pouco difícil de achar. Pra completar minha coleção, ela é fechada em 10 volumes. Eu tive que apelar pro estante virtual, né? Comprei alguns pelo estante virtual já usados, eu fiz algumas trocas no Scoob, porque novos mesmo encontrados na Amazon eu achei pouquíssimos, eu acho que uns 3 só. Me desculpem então por indicar, né, um título que já tá um pouco difícil aí, que tá meio fora do mercado, mas eu acho que vale a pena. Eu vou mostrar as capas. Aquele é o volume 1, o volume 2, o volume 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o volume 10. Como eu disse, esse mangá ele está um pouco difícil de achar, meio esgotado, alguns volumes, mas vocês conseguem achar o anime para assistir. Ele está disponível no Prime Video, né, plataforma de streaming da Amazon, e só tem uma temporada e eu acho que tem 11 episódios no total, então não deixem de conferir, tá bem fiel mesmo, não perde absolutamente nada, assim. Apesar de eu conseguir sentir mais as coisas, né, através da leitura, porque é um aspecto desse mangá aqui, é que ele é muito emocionante, assim, e então eu consigo sentir muito mais coisas lendo. Mas enfim, vamos entrar nos aspectos da história em si. A gente tem aqui 2 personagens principais, o Inuyashiki e o Shishigami. O Inuyashiki, ele é um senhor de 58 anos e ele leva uma vida meio de merda porque a família negligencia muito ele. Na verdade, ele é uma pessoa muito esquecível, sabe? A gente pode dizer assim. Ele não é notado no trabalho, a família caga muito pra ele, os filhos têm vergonha dele, pra vocês terem noção, por ele ter essa aparência, né, de uma pessoa mais velha. Então, ele leva uma vida bem triste e ele se sente triste por levar essa vida, não por conta do trabalho, não, ele caga pra isso, mas por ver o quanto a família se sente apática a ele, sabe? Ele se sente um estranho ali dentro daquela casa. Em um dado momento da história, que ainda no primeiro volume, né, ele descobre que tem câncer, um câncer super agressivo, que ele não vai viver por muito tempo, e por conta dessa apatia da família, ele nem sabe como contar, ele tenta contar, mas eles vão desviando a conversa, tipo, depois a gente conversa, e aí ele chega a perder a vontade mesmo de contar pra família que está doente, e ele chega a cogitar, né, pensar, será que eles vão sentir a minha falta, né, depois que eu me for? Em contraponto, a gente tem o Hiro Shishigami, que é um adolescente, não sei se ele tem uns 16 anos, e ele é o extremo oposto do Inuyashiki, que ele tem todo aquele sentimento dentro dele, ele é uma das pessoas mais humanas, assim, dentre as pessoas que o cercam, né?
Ele tá sempre tentando ajudar as pessoas de alguma forma, ele se indigna, né? Fica indignado com o mal que as pessoas podem causar. Então, se ele vê uma situação de violência, uma situação de abuso, uma situação de abuso sexual, ele fica muito indignado, apesar de ele saber que não pode fazer nada por ele ser uma pessoa fraca, né? Por ele ser mais velho. E bom, o Shishigami, ele é totalmente o contrário, ele é uma pessoa escrota. No início da história, eu ficava meio puta, assim, quando ele protagonizava algum capítulo. Ele vai ter uma presença maior a partir do segundo volume, mas é que, tipo, ele não tinha conseguido me pegar, sabe? Eu pensei que o autor tinha criado ele, tipo, o Hiroyoko tinha criado ele apenas para servir de antagonista, né? De vilão ali, para contrapor com a essência do Inuyashiki, né, que é uma pessoa muito boa, ele precisava colocar um contraponto para balancear uma pessoa ruim. E eu achava que ele não ia ter tanta profundidade assim, estava totalmente enganada. Mais pra frente, eu não sei, lá pelo quarto volume, eu comecei a ficar muito interessada mesmo na história do Hiro Shishigami, porque ele vai ganhando muita profundidade. Então eu achei muito legal que ele ultrapassa isso de um personagem vazio que só serve pra ser o vilão da história, pra que o herói, pra que o mocinho da história tenha, né, com quem lutar, mas não se trata disso aqui. E tanto que no final, assim, eu fiquei muito surpresa, né, com como que as coisas se desenrolam. Eu percebi que a história vai muito mais do que um embate entre bem e mal ali. Então, é o que eu disse, no decorrer da história eu fui gostando de acompanhar a história do Hiro, apesar de ele ser uma pessoa muito escrota. E aí a gente vai entrar no que acontece, né? No porquê que eu estou dizendo que é um embate entre bem e mal. Num dado momento, lá no primeiro volume ainda, uma nave alienígena, ela meio que pousa na Terra, e o lugar que ela pousa é uma espécie de parque, assim. E o Inuyashiki está lá, essa nave cai nesse local em que ele tá e mata ele. Acontece que essa nave alienígena não quer que os humanos saibam, né, da presença deles ali, então eles pegam a essência do Inuyashiki e colocam no robô. Então a gente tem ali um robô com toda a essência do Inuyashiki mesmo. Toda aquela questão dele com o bem, né, de querer fazer bem, toda aquela sensibilidade que ele tem dentro dele, ela é transferida para aquele robô também. Mas tem um porém, naquele parque tinha um garoto ali também. E quem era esse maldito desse garoto? Sim, gente, era o Hiro Shishigami. Ele também tinha transferido a sua essência para um robô, né? Mas ao contrário do Inuyashiki, ele não tem um caráter muito legal e ele começa a fazer umas coisas ruins. E é aí que a gente vai entrar na maior diferença entre eles, porque o Inuyashiki, quando ele se dá conta de que ele é um robô, ele começa a perceber que quando ele faz o bem, ele consegue se aproximar da humanidade, ele se sente vivo, se sente humano. Mas o Hiro Shishigami é o contrário. Ele só se sente humano, só se sente vivo de novo quando ele provoca o mal. Então é sobre isso que se trata, né? A gente vai acompanhar esses dois personagens e em algum momento da história eles vão acabar se encontrando, né? E um vai começar a questionar o outro, né? No pensamento deles. Tipo, o Inuyashiki não consegue acreditar como uma pessoa pode fazer todo aquele mal, enquanto o Hiro começa a se perguntar como pode uma pessoa que detém tanto poder nas mãos gastar esse poder apenas com o bem, para ajudar os outros ao invés de ajudar a si mesmo. E é sobre isso que se trata a história de Inuyashiki. Essa é uma história sobre família, sobre apatia, sobre negligenciamento de pessoas mais velhas, sobre amizade, sobre amor.
Então, é uma história muito incrível, com um toque especialíssimo de ficção científica. Se você curte essa vibe, você vai gostar muito dessa história. E foi isso, gente. Não vou me alongar. Eu acho que mesmo não me alongando, esse vídeo já ficou enorme. Me desculpem, eu deixo aí a recomendação pra vocês, tanto do mangá quanto do anime. E me contem aí se vocês, caso vocês assistam ou leiam ao mangá, me contem o que acharam, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like. Me deem dicas de mangás por aí também. Um beijo e até mais.